Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 48. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio desse trabalho, colaborar com você, com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer aí como um discípulo, como um filho amado. E eu espero que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Então, que Deus abençoe esse labor e vamos lá. Bom, como sempre, a gente começa fazendo a leitura do texto e hoje, vendo aí Atos capítulo 20, nós iniciaremos do verso 1 ao 6, que diz assim: Cessado o tumulto, mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante de nós e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então vamos lá, cabe a gente lembrar um pouquinho do finalzinho do capítulo 19. Né? Na verdade, quase que metade do capítulo 19 trata desse tumulto, né? Que o texto agora, no capítulo 20, já começa dizendo que cessado o tumulto. Que tumulto foi esse? Então nós vimos que lá onde eles estavam ali em Éfeso, né, onde Paulo passou por 3 anos ensinando lá na escola de Tirano. Primeiro ele passou 3 meses na sinagoga, depois ele passou o restante desse tempo ensinando lá na escola de Tirano. Ele tinha uma instrução, né, entendeu do Espírito que tinha aqui na Macedônia, na Grécia e tal, mas acabou não indo, acabou enviando Timóteo e Erasto. Eles foram nessa missão. E durante esse tempo, né, por volta desse tempo, estourou esse alvoroço causado por Demétrio e os outros artífices, por conta da sua deusa, né, Diana, lá, dizendo o seguinte: olha, a gente fabrica os pingentes, as imagens, e a gente vive disso, a gente ganha dinheiro com isso. Além disso, Diana é a deusa que cuida, que protege Éfeso, né? Então o que eles estão falando agora, estão acusando a gente de idolatria, estão dizendo que isso é errado e tal, e isso está afetando e causou-se. Então Demétrio, né, foi quem iniciou isso lá com os outros artífices. Pegaram alguns dos discípulos e levaram para o teatro. E lá virou um alvoroço, né, nessa acusação. E Alexandre, que era um judeu, tentando dizer: olha, nós judeus não temos nada a ver com isso, virou aquele alvoroço todo, até que o escrivão lá da cidade, né, levantou e disse assim: olha, não, a causa de vocês não tem julgamento, eles não saquearam o templo, eles não fizeram nada demais além de propagar suas ideias. Se vocês tiverem algo realmente contra eles, existe um processo formal para isso. E conseguiu então cessar aquele tumulto naquele enorme teatro com aquele tanto de gente, e tinha gente lá que não sabia nem por que estava ali. Né? Então, se você não se lembra dessa história, volta no estudo anterior. Se você não viu isso, volta no estudo 47, você vai acompanhar essa história com maiores detalhes, certo? Bom, mas esse foi o tumulto. E aí Lucas está dizendo aqui no capítulo 20 que, cessado esse tumulto, né, Paulo deixa Éfeso, despede do pessoal, consola o pessoal lá. Paulo, que não estava presente nesse tumulto, ele até quis se apresentar, mas os irmãos não deixaram, e alguns líderes lá também mandaram um recado para ele dizendo assim: Paulo, fica quietinho, senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Então ele ficou quieto. Depois ele foi, se despediu do pessoal e saiu em direção a Macedônia, tá? Conforme ele havia planejado já anteriormente. Então, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Paulo saiu pela Macedônia, chegou, foi para a Grécia, né? Percorreu lá toda aquela região, encorajando os irmãos que estavam por ali, a região da Macedônia,
E depois que ele chegou na Grécia, ele permaneceu lá por 3 meses. Quando já planejava ir para a Síria, ou seja, lá para Jerusalém para levar a oferta, né, que havia sido levantada, e para Antioquia, que era a sua igreja base. Então a ideia de Paulo era ir para aquela região da Síria. E quando está falando de Síria, está falando principalmente de Jerusalém e Antioquia, que eram as duas igrejas fortes ali que ele mantinha contato constante. Tá? Então, nesse processo, ele ficou sabendo, né, que os judeus armaram uma conspiração contra ele para poder matá-lo enquanto ele estivesse no mar. Então, esses judeus que talvez tivessem indo ali da Grécia, né, mais provável é que fosse Corinto, que ficava nessa que era a capital da Acaia, né, esse pedaço da Grécia. Então, saindo ali de Corinto e indo para Jerusalém por conta da Páscoa, né? Que logo em seguida viria a acontecer a festa da Páscoa, depois tem o Pentecostes e tal. Então eles iam para lá e nesse processo eles armavam contra Paulo para poder matá-lo nessa viagem no mar. E Paulo de alguma forma ficou sabendo disso e aí resolveu retornar de onde ele vinha, né, para Macedônia. Só que ele, em vez de ir de barco, também ele saiu a pé para evitar aí os riscos. Então saiu ele a pé com toda aquela equipe que nós vimos agora há pouco, que era uma delegação, né, com representantes de várias igrejas, a fim de levar essa oferta levantada para os irmãos em Jerusalém. Então essas igrejas que essas pessoas representavam tinham levantado ofertas e por meio desses representantes que compunham essa delegação, se dirigiam a Jerusalém a fim de levar essa oferta, ok? Bom, nos esperaram em Troade. Aqui é interessante, porque Lucas se despediu de nós, de alguma forma, lá no capítulo 16, em Filipos, né? Quando ele ficou ali na região de Filipos, para poder pastorear aquela igreja. E agora, no capítulo 20, o Lucas retorna a nossa história, né? Se incluindo, voltando a falar aí na primeira pessoa do plural, nós. Então ele se une ao grupo e acompanha Paulo agora até Jerusalém. Ele vai com ele até Jerusalém. Ele e os apóstolos viajaram pelo mar de Filipos até Troade. Né? Ele e o apóstolo viajaram pelo mar de Filipos até Troade, onde encontraram toda a delegação que havia se adiantado. Então eles já tinham ido primeiro. O Paulo ficou lá em Filipos com Lucas. Tinha se reencontrado com Lucas, talvez aproveitasse esse tempo mais a sós com ele para poder ficar sabendo tudo que tinha acontecido, né, e tal. É uma probabilidade. E lá eles celebraram a festa dos pães sem fermento, ou seja, a Páscoa, né? Então eles estavam ali, os outros se adiantaram, ele e Paulo e Lucas celebraram com os irmãos ali de Filipos, certamente, né, a Páscoa. E somente depois de comemorar eles viajaram. Essa viagem provavelmente foi uma viagem muito difícil. Lucas não entra em detalhes a respeito dessa viagem, mas o que acontece? Quem estuda, né? Isso é um estudo que eu faço a partir de outros estudiosos. Então eles comentam o seguinte, que essa viagem deveria demorar aí 2 dias no máximo. E essa viagem demora 5 dias. Então Lucas diz que eles demoraram porque eles se encontraram com esses irmãos 5 dias depois. Então ela demorou mais do que o dobro. Em favor de que, como eles tinham celebrado a Páscoa, que era lá pelo mês de março ou abril que ela era celebrada, entre esses 2 meses, né? Então ela, nessa época, tinham muitas tempestades ali na região e tal, e foram ventos fortes durante a sua trajetória, provavelmente tempestades. Então isso, segundo aqueles que comentam a respeito, né, foi o motivo de tanta demora para poder chegar até Troade. Bom, a segunda, algumas coisas aqui agora, né, alguns detalhezinhos que não estão contidos aí na narrativa de Lucas, mas que nós podemos saber por conta das cartas de Paulo. Então, quando Paulo escreve, ele está escrevendo a partir de um lugar para determinadas pessoas e ele registra quem estava com ele, qual era a intenção, o que estava acontecendo. Aí, por conta disso, a gente consegue se situar
aí se encaixar nas escrituras. A gente não pode perder agora essa oportunidade para poder ver o que aconteceu. Então Paulo saiu de Éfeso e foi para Macedônia, né? Então nesse caminho que ele sai de Éfeso e vai para Macedônia, ele passa antes em Trode. E aí o Moody, que é um daqueles que eu uso, né, os seus comentários para poder fazer esse estudo, ele é a favor da seguinte ideia, de que quando Paulo, a partir do que ele diz lá na sua carta de 2 Coríntios, né, quando ele sai e ele vai para Trode, Tito já tinha saído numa missão e ele não encontrou com Tito. Por isso em Trode, ele diz lá na sua carta aos Coríntios que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, mas ele não estava em paz, ele não conseguia pregar porque ele estava preocupado com Tito. Então ele sai e vai para Macedônia, quando ele consegue se encontrar com Tito, e Tito traz notícias a respeito da igreja de Corinto, que era uma igreja muito problemática, que Tito justamente tinha ido para poder tratar alguma coisa a respeito. Então, lá ele se encontra com Tito na Macedônia, ele é confortado porque ele reencontra Tito e porque Tito traz essas notícias a respeito das situações de Corinto que haviam melhorado, né? Uma dessas situações provavelmente era aquele homem que estava saindo lá com a mulher de seu pai e que foi expulso da igreja, e provavelmente na segunda carta que Paulo vai escrever agora, lá da Macedônia, e entregar a Tito, e Tito vai adiante de Paulo até Corinto, ele leva essa carta e Paulo posteriormente chega também a Corinto, né, como nós vimos aí anteriormente. Depois ele chega a Corinto, e em Corinto, depois de passar 3 meses ali ou em Corinto ou na região, eles planejam a morte dele enquanto ele planeja ir para Jerusalém e para Antioquia, né? Então, para a Síria no caso. Então, Tito foi adiante dele levando essa carta nesse processo. É isso que o Moody defende, essa é a sua posição. Agora, outra carta que foi escrita nesse processo da viagem, certamente durante o tempo que estava, os 3 meses que passou, porque era inverno, né, lá em Corinto, que data aí no ano 56 ou 57, essa época, ele escreve a carta aos Romanos, onde ele apresenta o desejo de ir a Roma, coisa que vai acontecer após essa estada dele em Jerusalém. Então ele sai dali em direção a Jerusalém, vai levar essa oferta, e na sua outra viagem ele vai então em direção a Roma, mas em Corinto ele já se antecipa e escreve essa carta aos irmãos antes mesmo de ter ido até lá, ok? Então essas são algumas coisas que são interessantes a gente observar, porque elas nos situam em outras cartas que posteriormente nós estudaremos, ok? Bom, dos versos 7 ao 12, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, no primeiro dia da semana, né, ele começa dizendo que nós chegamos em Trode. Eu e Paulo, nós fomos, outros já tinham chegado antes de nós, e 5 dias depois de ter celebrado a Páscoa, nós chegamos em Trode. Assim que chegaram em Trode, ao que parece, a estada em Trode foi muito rápida. E no primeiro dia da semana, eles se reuniram para partir o pão. Então teve ali um culto, né, ao que parece. Esse partir do pão provavelmente era aquela festa conhecida como Festa do Amor, onde eles celebravam a ceia. E Paulo foi, aproveitando a oportunidade, pregou em Trode desde a noite, da tarde até a noite, até o amanhecer, né? Sendo que à noite o Eutico caiu de lá de cima, dessa janela onde ele acabou adormecendo. Então essa é a primeira aparição
prática do costume cristão de guardar o domingo como dia do Senhor. Então há uma suposta controvérsia, alguns que defendem o seguinte, que Lucas está dizendo o seguinte, essa ceia, esse partir do pão, foi no final do sábado, já considerado pelos judeus o domingo. Então, esse foi o momento, esse final de sábado para o domingo, onde eles celebraram. Então, por isso, na verdade, isso era um sábado e não era um domingo. Mas o que cabe a gente lembrar? Que ainda que fosse para o judeu, isso seria considerado domingo, mas eu acredito que não é esse o caso. Por quê? Porque Lucas não é um judeu. O Lucas que está relatando não é um judeu. E é desse momento para frente aqui, Lucas já não tem mais essa preocupação, né? É claro isso com relação a essa linguagem para os judeus. Até porque ele escreve para Teófilo, que não é judeu. Então, desde o seu objetivo de escrita, desde a sua própria linguagem, a sua própria cultura e o ambiente em que está, não justificam ser um sábado, senão um domingo. Então, a partir daí, essa é a primeira aparição, onde a gente tira o costume que hoje temos de guardar o domingo e não o sábado, né? Porque o domingo é o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou, ok? Então, é nesse processo há esse desligamento do sábado e passa a ser o domingo, ok? Falou até a meia-noite. Então a palavra usada para continuou falando ou para falava, né, de acordo com a versão que você tiver aí, você vai ver esse tempo verbal. A palavra usada no original é dialegomai, que significa diálogo, que nos leva a pensar no modelo dessa longa reunião como um ambiente de diálogo onde o Paulo sanava dúvidas e ministrava a palavra de forma direta àquele grupo de pessoas. Então não era simplesmente um discurso ou sequer uma exposição, que é a forma que nós temos hoje com as escrituras nas nossas reuniões dominicais, de pegar um texto e expor e apresentar a vontade de Deus a partir daquele texto. Certamente Paulo estava ali ministrando diretamente àquelas pessoas num diálogo, onde alguns traziam, mas não necessariamente dependia de trazer dúvidas, aflições, incertezas, não dependia disso, mas Paulo partia de ministrações, mas ele também provavelmente ouvia aqueles que estavam ali, mantinha uma relação direta com eles, tá? Então esse provavelmente é o modelo que Paulo está usando, é o modelo da reunião que aconteceu naquele momento. Não que fosse um modelo de culto, mas que provavelmente era o formato daquela reunião especificamente, até porque os cultos não duravam de uma tarde até o amanhecer do dia, né? Esse não era o costume, então foi um culto, uma reunião ali especial, ok? Eutico, né? Esse rapaz estava lá do terceiro andar, onde estava tudo aceso, já estava à noite, já era meia-noite, Paulo já tinha falado pra caramba, ele está lá na janela, e é um cansaço que ele acaba dormindo e cai de lá e acaba morrendo, né? Então, a gente não sabe, será que é porque a pregação do Paulo era monótona? Eu não acredito que fosse, até porque essa ideia de diálogo, né, não deixa com que seja monótono. Talvez para alguns que não tenham tanto interesse, mas eu não sei se aquelas pessoas que estavam ali, algum deles era desinteressado a respeito daquilo que Paulo estava falando. Então, o que eu acredito que provavelmente é um cansaço. Era um cansaço físico que acabou levando esse rapaz a cair e a morrer. Por quê? Por que morrer? Porque Paulo diz, não, fica tranquilo, gente, ele está vivo. Mas antes, Lucas, que é médico, diz que ele estava morto. Então, se o Lucas, que é médico, diz que ele estava morto, é porque ele estava morto mesmo. Então, o que nós vemos aí é uma ressurreição que acontece sem alarde. Paulo faz isso sem alarde. Paulo desce, Paulo faz um movimento que já tinha sido usado anteriormente para a ressurreição, que é deitar sobre o corpo. Então, ele vai lá e abraça ele. E nesse abraçar, ele volta à vida, parece que não de forma e já volta a andar e tudo, mas ele volta aos poucos, mas ele volta à vida. E quando ele volta à vida,
eles sobem, vão comer novamente, né? Retomam aquele processo da festa, ali à meia-noite já deu fome de novo, já comeram, porque a jornada de pregação, de conversa, iria até o amanhecer. E vai até o amanhecer. Mas é interessante a gente observar também o seguinte, esse rapaz que morreu e ressuscitou, apesar de Lucas parecer seguir esse modelo de Paulo, respeitar a ideia de Paulo, de não causar um alarde nesse evento da ressurreição, essa ressurreição traz um consolo, que é o que o texto diz, para aqueles irmãos. Por quê? Porque eles estão vendo ali uma autoridade em Paulo e estão vendo que Deus está com Paulo por conta daquilo que aconteceu, por conta desse milagre. Ok? Então isso é fantástico a gente observar, porque é Deus, mais uma vez, usando dessa tragédia para, de alguma forma, testificar, né, testemunhar, dizer assim, eu estou com Paulo, ouçam, ele está falando em meu nome, ouçam, ele tem autoridade. Então é isso que esse sinal, essa maravilha acompanha aí essa pregação de Paulo em Trode, que é uma pregação rápida porque sairiam no outro dia pela manhã. Ok? Versos 13 ao 16. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte a Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Então vamos lá. Ainda continua, né? De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber.
Esse texto é fantástico, essa despedida é fantástica, né? Então vamos só agora aqui algumas observações. Quanto a nós, então Lucas se separa de Paulo por durante um tempinho ali, em Troade, né? Então ele vai com uma delegação, por isso que ele usa o tempo. Lucas dizendo que Paulo se separa de nós, né? Então ele vai até Assos, eles vão navegando até Assos e Paulo vai a pé de Troade até Assos. Isso aí é uma distância, se não me engano, de uns 30 quilômetros. Né? Seria aí a jornada de praticamente um dia de caminhada, mais ou menos. Então o Paulo fez essa caminhada a pé. Não sei se ele estava sozinho, não sabemos se ele estava sozinho, só sei que grande parte da sua delegação, se não toda ela, foi de barco e ele foi a pé. Tá? Isso que nós sabemos. Lá em Assos eles receberam o Paulo de volta e aí eles navegaram junto, fazendo aquelas pausas até chegar, que foram mencionados no texto, até chegar a Mileto, onde Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso, pois Paulo optou não ir a Éfeso, pois queria ir logo a Jerusalém, se possível antes do Pentecostes, que acontece ali 50 dias após a Páscoa, né? Aquela festa. Então essa Páscoa eles celebraram onde? Eles celebraram lá em Filipos, ele e Lucas. Logo depois ele passou em Troade, depois de 5 dias, foi uma passada rápida, e ali agora ele, não sei mais quantos dias exatamente, talvez mais uns 4, 5 dias, não sei, eles chegam a Mileto. Quando ele chega a Mileto, ele não quis ir para Éfeso. Éfeso, ele tinha saído de lá, lembra? No finalzinho, no início desse capítulo, né? Nós vimos Paulo saindo de Éfeso, fazendo esse trajeto da Macedônia, passando em Troade, indo para Macedônia, depois indo para a Grécia, depois retornando da Grécia pela Macedônia e tal, fazendo esse trajeto de volta. E agora que ele está no mar, ele retorna praticamente ao ponto, o seu ponto de partida no início do capítulo, né? E chama o pessoal, porque ele fala assim, olha, se eu for em Éfeso, a coisa vai me enrolar. Do jeito que ele saiu e tal, vai enrolar. Então o que ele faz? Ele é mais estratégico. Ele para em Mileto e de Mileto ele manda chamar os presbíteros, ou seja, os anciãos, né, aqueles responsáveis por pastorear, por supervisionar a igreja em Éfeso, chama eles e diretamente com eles ele faz a sua despedida, que é essa despedida que nós temos aí agora. Então, todo o final do capítulo, agora, a partir desse verso 17 até o final, ele trata de uma linda e emocionante despedida de Paulo aos pastores, né? Então, pastores, quando eu falo, eu estou me relacionando aos presbíteros, né? Eu estou me referindo aos presbíteros, porque esse pastoreio que Paulo inclusive vai mencionar aqui nessa despedida faz parte da função daqueles presbíteros, ou seja, anciãos, né, que foram eleitos pela igreja. Então havia um processo de eleição da igreja para colocar esses homens como oficialmente responsáveis pela igreja diante de Deus. Então eram esses homens que em conselho decidiam as diretrizes da igreja, cuidavam, supervisionavam e pastoreavam, né, a igreja. Por isso esse termo de pastores, ok? Então todo o trecho além de extremamente afetivo, né, tem afeições aí assim muito bonitas, é muito rico. Quando eu leio esse trecho, eu imagino ele, então quase que eu consigo sentir, né, as emoções deles ali. Ele também é rico teologicamente, porque Paulo traz instruções muito pontuais, muito objetivas e muito práticas para a vida daqueles pastores. Mas então agora nós vamos nos ater a alguns desses pontos somente. Mas fica esse trecho aí como uma sugestão para a sua meditação posterior, ok? Tarefinha de casa. Então vamos lá aos pontos que eu resolvi pontuar aqui para a gente poder se ater. Vocês sabem como vivi. Então quando esses homens chegam a Mileto e Paulo se direciona a eles, se dirige a eles, ele já começa dizendo, olha, vocês sabem como eu vivi.
no tempo que eu tive ali com vocês. Então foram 3 anos, que é o que o texto diz, de convivência íntima e um trabalho constante e consistente de evangelização, de discipulado e de formação missionária. E quando eu falo formação missionária, era porque a partir dali, a partir da escola de Tirano, a partir dessas visitas de casa em casa, a partir de todo o trabalho que o Paulo desenvolveu ali, a região foi alcançada. E talvez não necessariamente pela ação de Paulo, mas por aqueles que foram formados por Paulo e foram enviados para lá como missionários. Ok? Então, Paulo fazia todo esse trabalho de evangelização, nós falamos isso no capítulo anterior, evangelização, discipulado, ou seja, aquele que foi evangelizado passa por um processo de amadurecimento, é esse discipulado escolar, tá? Esse discipulado ele era escolar no sentido de que acadêmico mesmo, né? No sentido de estudos, mas também não exclui, eu fiz questão de enfatizar isso no estudo anterior, não exclui essa relação pessoal que Paulo mantém. E isso tudo visando o quê? Uma capacitação que tivesse desses discípulos que eles fossem missionários. Então, a princípio, foram 3 meses na sinagoga até o Paulo ser expulso de lá. E depois foi o restante do tempo aí na escola de Tirano, né? Até a sua saída após o tumulto causado lá por Demétrio e os demais artífices. Bom, nesse tempo, como o próprio texto diz, Paulo esteve de casa em casa ensinando, ou seja, de fato, o seu testemunho foi de proximidade, onde a forma como Paulo vivia era acessível aos irmãos de Éfeso. Por isso ele diz, vocês sabem como eu vivi. Vocês sabem como eu vivi. Vocês sabiam como era meu dia a dia. Vocês sabiam, vocês viram como era o meu temperamento. Vocês conheceram a minha pessoa. Vocês viram o meu testemunho. É por isso que Paulo consegue falar com propriedade a esses homens com quem ele conviveu por durante 3 anos intimamente, frequentando suas casas. Isso é interessantíssimo. O pastoreio de Paulo não se resumia à sala de aula. Ele passava pela sala de aula, mas não se resumia à sala de aula. Ele visitava de casa em casa e deixava com que as pessoas o vissem. Até porque Paulo trabalhou, como ele trabalhou nos outros lugares, fazendo tenda. Então, além de dar as aulas, além de visitar as famílias, Paulo também trabalhava. Então, era um trabalho muito árduo. E aí, por isso, também a gente consegue perceber por que Paulo, quando vai orientar, visando, né, a vinda de Jesus naquele tempo, ele também diz o seguinte, ele fala assim, ó, quem não está casado não casa não, porque dá trabalho casar e você não vai dar conta dessa rotina. Então essa rotina de Paulo era uma rotina muito puxada, ok? E eles viram tudo isso de perto. Então, quando ele diz, vocês sabem como vivi, ele está usando dessa relação para poder dizer, olha, vocês me conhecem, eu testemunhei a vocês, vocês viram Cristo na minha vida, ok? Compelido pelo Espírito. Compelido significa empurrado, forçado, tá? Mas em outras versões nós também vemos a seguinte tradução: constrangido em meu espírito. Então, o Paulo ele se expressa como se não houvesse a opção sobre ir a Jerusalém e enfrentar os sofrimentos que foram revelados pelo Espírito, afirmando que seriam em cada cidade esses sofrimentos e as prisões. Paulo se expressa como se o Espírito empurrasse o seu próprio Espírito para ir a Jerusalém. Então ele está tirando dele, nessa expressão que ele usa, as suas possibilidades, a sua liberdade de dizer assim, não vou não, porque lá vai ser muito difícil. Não, ele está dizendo assim, ó, o próprio Espírito empurra o meu Espírito para que eu vá a Jerusalém. Eu preciso ir. Só que ele já me revelou que em cada cidade eu vou enfrentar sofrimentos e eu vou enfrentar prisões. Então o Espírito está o empurrando. É claro que provavelmente, né, considerando a nossa própria natureza humana, e Paulo não era diferente, os seus desejos, as suas emoções militavam contra essa obediência. Porém, a obediência se sobrepôs às emoções. Isso é fantástico a gente observar e não pode passar batido desse testemunho que Paulo está nos dando, ok? Todavia, não me importo
nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Tá vendo como Paulo lida com com essa ameaça revelada pelo Espírito, com esse sofrimento revelado pelo Espírito? Essa é a forma com que Paulo lida. Todavia, ou seja, né, portanto, porém, entretanto, né, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, minha vida não é para mim mesmo. Eu não vivo para mim mesmo. E por não viver para mim mesmo, eu não importo se eu vou sofrer, se eu vou ser preso ou se eu vou morrer. Por isso aí a gente tira aquela expressão que o Paulo usa, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, não tem a minha vida, eu não faço um culto à vida. Não, pelo contrário, eu entrego a minha vida à disposição de cumprir aquilo que é o plano e o desígnio de Deus para ela. Então o Paulo afirma que a razão de sua vida é viver para Cristo, né? Ou seja, para a glória de Deus, em obediência plena à sua vontade. Então Paulo está dizendo que a vida dele, a finalidade da vida dele é dedicar-se à glória de Deus em obediência plena, porque não há condições de se viver para a glória de Deus se não houver essa disposição de obediência plena. Se ela for parcial, ela não é para a glória de Deus, então ela precisa ser plena. Então é uma obediência a essa vontade. Quando a obediência a essa vontade é um testemunho de que Jesus Cristo é Senhor, ok? Ele afirma que a sua motivação está em tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então é essa a razão da sua existência, essa é a sua finalidade, segundo ele. Essa é a motivação, é a razão com a qual ele se sobrepõe às emoções da carne que militam contra o sofrimento. Ok? Então, associado a isso, está a certeza de que sua morte se aproxima e que por isso não irá ver novamente os irmãos de Éfeso. Então, Paulo está ciente, por revelação do Espírito, que ele não vai encontrar mais aqueles irmãos de Éfeso. Por mais queridos que sejam, é só ler a carta aos Efésios. São queridíssimos. É uma carta fantástica, onde trabalha muita coisa a respeito da eclesiologia, a respeito da vida de igreja. E olha o tamanho das afeições, das emoções que Paulo tinha, do vínculo de irmandade que ele tinha em Cristo com essas pessoas. Então isso é fantástico da gente observar e depois ler a carta aos Efésios com isso em mente, com essa relação em mente. Então ele tinha essa certeza e é isso que ele agora está passando mais uma vez como testemunho para esses irmãos pastores de Éfeso. Não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Esse toda a vontade de Deus é algo que a gente precisa aprender, ok? Então, quando Paulo fala sobre completar o ministério que o Senhor o confiou, ele está falando, eu não me importo de morrer, mas eu quero nem de sofrer, mas eu quero completar o ministério que o Senhor me confiou. Então, isso está totalmente ligado a essa expressão acima, né? Onde ele afirma estar livre de culpa sobre o sangue desses líderes. Então, ele está dizendo assim, eu sei que eu estou livre da culpa do sangue de todos, porque eu preguei o Evangelho sem esconder nada, tanto a judeus quanto a gregos. Então, ainda que alguns dentre eles, segundo ele afirma, certamente irão se rebelar em ensino e conduta, a fim de ter o quê? Discípulos. Quando alguém fala em nome de Deus, ele sofre uma grande tentação, porque as pessoas ouvem por conta daquele que é o Senhor de cada palavra que ele profere. Então, as pessoas ouvem. Quando as pessoas ouvem, ele ganha uma influência. Quando ele ganha influência, ele é tentado pelo zelo de ter discípulos. E não fazer discípulos de Cristo, mas ter discípulos dele. Ele diz que alguns desses se rebelariam a fim de transviar-se no seu ensino, na sua conduta para ter discípulos.
pois ele não deixou de ensinar, ele diz que não deixou de ensinar nada a respeito da vontade de Deus, revelada no Filho, por meio de quem os cristãos recebem salvação. Isso é o não esconder nada, ou seja, proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus é essa salvação de forma compreendida de forma ampla em Cristo. Porque Deus se revelou de várias formas, de maneira progressiva, mas ele se revela plenamente na figura do Filho. Então agora Paulo, a partir do Filho, traz ciência de toda uma visão de mundo, de toda uma razão de viver, de toda uma existência. Então isso é o que está contido em salvação. Não simplesmente a eternidade, mas uma vida aqui consciente da salvação, vivendo como um salvo. Então Paulo afirma também não ter deixado ninguém de fora, né? Pois ele pregou essa salvação tanto a judeus como a gregos, cada um dentro da sua maneira, ou melhor forma de compreender. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Isso aqui é fantástico, porque a figura de Paulo sai de cena. E é isso que ele está dizendo. Olha, irmãos, eu estou saindo de cena, mas eu confio a vocês, entrego vocês, né, a Deus e a palavra da sua graça. Então agora o que vai vincular, o que vai segurar vocês é a certeza de que vocês estão em Deus e que foi dado por Deus a vocês a palavra da sua graça. E essa palavra pode edificar vocês. Então se empenhem nessa palavra a fim de que sejam edificados, porque ela também vai dar a vocês uma esperança que está ligada à herança entre todos os que são santificados. Essa herança ela é para todos aqueles que foram santificados, que creem que nessa salvação oferecida por Deus em Cristo. Ok? Então, finalizando esse ministério entre os Efésios, o Paulo nos ensina, juntamente com eles, sobre quem deve conduzir os presbíteros e, por meio deles, as igrejas espalhadas pelo mundo. Quem deve conduzir? É Deus por meio dessa palavra, né? Então ele diz, eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Isso tem que virar quase que um mantra para nós, tá? Paulo, ao afirmar a conclusão do seu ministério, revela de onde veio a sua orientação para o trabalho executado, e segundo ele diz assim, vocês podem me avaliar, vocês viram de perto, né? E ele não esconde isso como se fosse um segredo. Pelo contrário, agora os confia a essa preciosidade que é a palavra da graça por meio de quem Deus edifica a igreja. Então ele diz, o sucesso do meu ministério foi isso. E agora é isso que eu estou dando a vocês. Eu dedico vocês a Deus, dizendo assim, vocês são dele, a sua palavra da graça, para que vocês possam, então, com esse olhar da herança, possam caminhar como santos que são. Sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros. Então agora Paulo está indo para um outro assunto com eles, né? Ele agora os adverte sobre a cobiça e o valor do servir como um ensinamento que veio do próprio Jesus e foi testemunhado por Paulo. Então Paulo está tratando uma tentação que também virá com o crescimento da igreja. Porque a igreja movimenta recursos. E aqueles homens, esses pastores, esses presbíteros, né? Esses anciãos, líderes da igreja, eles foram selecionados, eles foram eleitos e ocupam um cargo oficial. Então eles vão administrar isso de alguma forma. Eles serão, talvez alguns deles ou todos, remunerados por conta das ofertas dos irmãos. Então eles podem agora, será uma tentação, trocar o alvo do seu ministério em favor disso. Então trocar o privilégio de servir, é isso que o Paulo está trazendo agora como ensino. Trocar o privilégio de servir pelo recurso, pelo salário. Então se deixarem entorpecer por esse recurso. Então ele está dizendo agora, vocês têm que tomar cuidado. Olharam para mim e o que vocês viram? Vocês me viram trabalhar para poder ter o meu recurso e o dos meus companheiros de missão. Isso que vocês viram. Isso também servia para quê?
para que os judeus não tivessem como acusar Paulo de ser um interesseiro em cima desse recurso dos irmãos. Então também por isso Paulo trabalhou, não simplesmente para levantar o recurso, porque ele tinha direito de, assim como os outros apóstolos, de recolher um recurso ali da igreja e dizer assim, eu posso viver desse recurso. Mas ele não quis isso, por conta de não dar essa brecha de acusação a respeito de um interesse financeiro. Então Paulo está dizendo, ó, tá vendo essas mãos aqui? Eu trabalhei para poder levantar esse recurso. E agora estou mostrando para vocês, mais uma vez, orientando, exortando vocês, de que vocês passarão por uma tentação, mas não podem, não devem se sujeitar a essa tentação. Antes devem combatê-la com a certeza daquilo que Jesus ensinou. Mais vale servir do que ser servido. Então há um privilégio em servir. E é isso que o Paulo está tratando com eles, usando como argumento, ok? Bom, vamos lá. Os últimos versos aí do capítulo 20, 36 ao 38. Tendo dito isso, tudo isso que nós vimos, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então a gente finaliza esse capítulo com essa forma emotiva, emocionante, né? Que tendo dito isso, se ajoelhou com todos eles e orou. Que outra maneira melhor ele poderia encerrar esse momento de exortação, de ensino, de amizade. Então é possível até imaginar essa cena, né, e a emoção desse momento de despedida. Paulo foi um homem que se entregou por inteiro às amizades, às relações, às pessoas a quem servia em nome do Senhor. Ele se entregou por completo, não pela metade. Não haveria forma melhor de encerrar esse trabalho do que encaminhá-los ao Senhor e à sua palavra de graça e fazer isso de forma efetiva diante do Pai em oração. Então, de tudo que ele instruiu, certamente agora ele se colocou com eles e entre Deus e eles, em favor deles, pedindo tudo aquilo que ele já havia ministrado. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o texto diz que todos eles choraram muito. Choraram muito por pensar, né? Pensar nessa possibilidade de nunca mais o verem. Era como viver uma despedida antecipada de alguém que estava sendo encaminhado à morte. Uma experiência parecida me fez lembrar, né? Com aquela de Jesus que ele teve na ceia na quinta-feira, quando ele anunciou a traição de Judas, que foi a sua última ceia, celebrando a Páscoa, né? Na quinta-feira. Ele anunciou a traição de Judas, esteve com seus amigos, lavou os pés deles, que foi inclusive o que o Paulo terminou falando aqui, né? A inspiração que Paulo teve e desse serviço, e depois partiu para o Getsemane e lá chamou 3 deles para poder estar junto dele ali em oração. Então Jesus passou a uma despedida assim também. Ele sabia que ia morrer, sabia que ia sofrer, e o Paulo de alguma forma está passando algo parecido agora com eles. Após a oração, né, regada de choro, nesse momento fantástico, abraços, beijos, eles o acompanharam até a embarcação e se despediram. Bom, em síntese, né, o que nós vimos no estudo de hoje? Nós vimos Paulo, após o tumulto causado por Demétrio, se retirar para Macedônia e Grécia, planejando depois seguir para Jerusalém e levar-lhes a oferta arrecadada pelas igrejas dessa região. Os judeus da Grécia planejavam matar Paulo e por isso ele retornou por terra até a Macedônia, acompanhado por uma delegação que representava as igrejas em sua oferta pela igreja de Jerusalém. Nós vimos também Lucas, que ele agora se une novamente, né, ao grupo lá em Filipos, onde Lucas pastoreava a igreja, e dali eles vão celebrar, depois de celebrar a Páscoa, vão para Troade, e lá de Troade eles vão para em Mileto, quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, que foi o que nós acabamos de ver. Ok? Bom, e na prática, o que nós aprendemos? Pelo menos 3 coisas. A primeira delas é o seguinte: as adversidades, sejam elas perseguições pela causa de Cristo, coisas que nós vimos aí, ele dizendo, olha, o Espírito já me revelou, vou passar por sofrimento, prisão. Então essas adversidades, sejam elas pela causa de Cristo, que é isso que eu mencionei agora, ou climáticas, que foi de Filipos até Troade, né, o vento, as tempestades que eles enfrentaram, e não foi a única que Paulo enfrentou, tá bom?
podem até atrasar a missão, porque isso atrasou alguns dias, ou pode forçar a uma nova estratégia ou uma mudança de rota, que foi o que eles fizeram, né? A ideia era partir da Grécia direto para a Síria, mas ele não foi. Ele teve que voltar e foi até Troade para depois de lá, da região, ele pegar e ir de barco, passar em Éfeso de novo e então seguir para a Síria, né? Então isso pode, né, essas intempéries, essas adversidades, sejam climáticas, sejam as perseguições, elas podem fazer a gente atrasar um pouco dentro do nosso esperado, elas podem fazer a gente desviar a rota, não quer dizer que Deus não esteja nisso, mas elas nunca podem paralisar aquilo que é o propósito de Deus. Então, quando eu falo propósito de Deus, eu ainda quero manter aqui um recado. Não é o propósito que Deus tem na minha vida, mas é o propósito que nós temos na missão de Deus. Então, o propósito que Deus tem conosco na missão que é dele. Não é uma coisa, porque atualmente a gente vive um momento onde parece que tudo gira em torno de nós, né? Não é isso. Então, quando há essas intempéries, essas coisas, nós estamos inseridos, mas em favor do cumprimento daquilo que é a vontade de Deus, pois nós vivemos para a sua glória, ok? Recado dado, né? Muito prático. Segundo ponto, os milagres fazem parte da vida cristã e têm um potencial enorme de consolar e confortar o coração, mas eles não são e nunca foram um fim, nem serão, né, um fim em si mesmos. Jesus e seus discípulos fizeram muitos milagres, todos eles apontavam para a eternidade, para o poder de Deus que tem o controle de todas as coisas. E foi por isso que a ressurreição de Eutico teve o poder de confortar os corações daqueles que ouviam a Paulo. Então, o milagre ele não é um fim em si mesmo, mas ele aponta, né? Ele aponta. Então, quando Jesus ia lá e curava o cego, é porque ele é a luz do mundo. Quando Jesus ia lá e ressuscitava, como ele ressuscitou Lázaro, significa que ele é a ressurreição e a vida, aponta para isso. Então está sempre apontando para a eternidade, está sempre apontando para o reino de Deus, está sempre apontando para as coisas eternas, estão sempre apontando para aquilo que é a vontade de Deus, ok? Estão colaborando para isso. Então, outro recado é esse: não viva sua vida esperando milagre, mas saiba que eles acontecem, talvez mais do que a gente perceba. Terceiro ponto: quem é de Cristo vive como Ele. Quem é de Cristo vive como Ele. Está ligado à santidade, está ligado a um estilo de vida. Esse enfrenta os sofrimentos e a morte na certeza da ressurreição e do consolo pela promessa da eternidade. Então, como é que você enfrenta o sofrimento e a morte? Como é que você enfrenta isso por causa de Cristo, pela causa de Cristo? Como é que você enfrenta privações pela causa de Cristo? Como que você enfrenta murmurações pela causa de Cristo? Você só enfrenta isso entendendo que todo esse sofrimento, toda essa murmuração, todas essas dificuldades são temporais. São temporais. Então esses sofrimentos, essa morte é enfrentada na certeza da ressurreição, de uma eternidade, do consolo pela promessa da eternidade. Foi assim que Paulo sobrepôs a vontade de Deus às suas próprias emoções, aos seus próprios desejos. Então viver pela fé, lembrando-se constantemente que pertence a Deus, que tem em mãos a palavra de sua graça que garante a herança daqueles que foram santificados. Então é assim, espero ter colaborado, ok? Espero ter mais ajudado do que complicado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comenta, sempre pautado nas escrituras, ok? Acrescente aí, seja contrário, não tem problema, mas procure estar pautado nas escrituras, ok? Até a próxima segunda, que o Senhor te abençoe e se Deus quiser a gente se vê então.